Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versos 2. Amém? Para quem não me conhece, sou o pastor Paulo Spione Júnior. Você que está ligado aí, talvez não saiba bem, nós somos da comunidade Cristã Vida. Estamos transmitindo a partir aqui do Mandaqui, mas temos várias igrejas em vários locais diferentes. Se quiser, você pode também mandar aí uma mensagem perguntando onde tem mais próximo da sua casa, ou se você quiser ainda pedir uma oração, fazer algum pedido para nós, alguma pergunta, as mídias aí estão todas abertas para ouvir isso, para receber isso de vocês e poder responder dentro daquilo que nós cremos, dentro daquilo que nós podemos falar e entender sobre Deus. Amém? Pois bem, o texto fala o seguinte: a igreja de Deus, versículo 2, tá? 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos por estar aqui hoje, nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos dirige. Por isso eu peço, Senhor, que Ele venha falar através de mim, Senhor, que não seja o meu conhecimento, que não seja, Senhor, a revelação minha, Senhor, mas sim do Teu Espírito Santo, que sonda os nossos corações e conhece todas as nossas intenções, Senhor. Que Teu Espírito venha falar, Senhor, e venha tocar nos corações, dar entendimento, dar, Senhor Deus, conhecimento daquilo que Tu tens para falar no coração de cada um destes ouvintes, Senhor, aqui presente ou na sua casa, onde quer que esteja, recebendo hoje ou qualquer outro dia essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Falar aqui pela internet é um pouquinho diferente também, né? A gente está mais acostumado a pregar na igreja, mas esses dias são dias especiais nesse aspecto para a gente exercitar de outro modo o ministério que Deus tem nos dado. Porque aqui a gente fala não para uma igreja só, mas a gente fala para todo mundo, porque o mundo inteiro pode alcançar, essa palavra pode alcançar, seja em qualquer país que ela chegue. A única barreira é a barreira linguística, né? Da gente falar e ser entendido na língua que a gente fala, no caso aqui, nosso português. Pois bem, que essa palavra fale ao seu coração. Santificação, santidade é algo importante, fundamental na nossa vida. Não há como a gente ser cristão, seguir a Deus, seguir ao Jesus, o Cristo, se nós não experimentarmos ou se nós não caminharmos na santidade. A palavra santo lá no Velho Testamento, que é kadosh, é uma palavra até mais ou menos conhecida para aqueles que são evangélicos, ela tem um significado interessante, porque ela diz de algo incomum. Ela não fala somente santo, às vezes, no sentido que o português dá para santo, que às vezes tem vários significados. Quando a gente pensa num santo, a gente pensa, né, como a nossa nação é católica, a gente pensa naquela imagem, daquele personagem. O santo, às vezes, parece algo até pejorativo, de alguém que quer ser mais que os outros, por causa da religiosidade que envolve esse termo. Mas se a gente olhar lá no Velho Testamento, como eu falei, existe na língua original da Bíblia a palavra que corresponde a santo é kadosh. Kadosh, no seu sentido, ele também indica que é algo incomum, é algo extraordinário, fora do normal. É mais ou menos isso que significa kadosh. E quando tudo que envolve o nome de Cristo, de Deus, lá no Velho Testamento, tem tudo o envolvimento com esse tal de kadosh. Se a gente olhar o tabernáculo, que era o local onde os judeus adoravam a Deus, levavam lá os seus holocaustos, as suas ofertas, existia um local
especial que somente alguns sacerdotes que entravam, que chamava Santo Lugar. Lugar do Kadosh, do santo. Era o local onde eles colocavam os pães da proposição, que tinha os seus significados, né, como queimavam incenso, e ali ficava também aquele candelabro que significava Espírito Santo. Ele ficava nesse local. Mas havia um local mais especial ainda, que se chamava Santo dos Santos. Ou no português aqui mais trazido para nós, o Santíssimo Lugar. Não era somente santo, era santíssimo. Porque no original, o hebraico, ele não tem esse superlativo de... Quando ele queria que algo fosse mais, ele repetia. Né? Então, Kadosh é santo. Kadosh, Kadosh é 2 vezes santo, é santíssimo. Então, as coisas de Deus eram coisas santas. Mas o mais interessante, meus irmãos, quando se fala a respeito de Deus, não se fala santo, não se fala santo dos santos, mas ele fala santo, 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 3 vezes. Isso no hebraico diz algo extraordinariamente santo. Não existe uma relação em português para dizer para você o que significa isso. Significa que é algo fora do comum. O meu e o seu Deus é algo fora do comum. É mais do que santo, é mais do que santíssimo. Ele é santo, santo, santo 3 vezes. Assim, quando lá na visão de Isaías, ou lá em Apocalipse, quando eles se referem a Deus, aqueles que adoram a Deus falam santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nosso Deus é um Deus completamente fora dos padrões. Ele é acima de tudo. Todo pensamento teológico tenta enquadrar e encaixar Deus, mas a verdade é que quanto mais a gente estuda teologia, mais certeza a gente tem de que a gente não tem certeza a respeito de Deus, porque Deus é muito acima da nossa compreensão, da nossa capacidade de entendimento. Quando a gente quer definir Deus, isso por si só já é algo já é algo errado em termos, porque definir a Deus é limitar a Deus. E Deus não tem limites. Deus é ilimitado. Tudo que a gente pensa sobre Deus é só uma representação. A Bíblia revela um pouco desse Deus, é a revelação desse Deus, é como Deus se mostrou. Não foi como o homem descobriu ele, mas como ele se mostrou, porque para nós seria impossível a gente descobrir quem que é esse Deus. Louvado seja Deus. E o que quer dizer santo, né? Santidade, né? A santidade é o contrário do pecado. O pecado é desobediência a Deus, é desobedecer os seus mandamentos. Mais do que isso, é mais do que a palavra talvez mandamento, fica algo muito duro, muito imperativo. Mas é dos seus ensinamentos. É verdade que Deus tem autoridade e o que Ele fala, Ele tem autoridade, então Ele preceitua, Ele realmente é um mandamento, porque é o Deus que criou tudo. Quando Ele fala as coisas, a gente entende que é o certo, que não há outra opção, então Ele manda, como diz algum ditado aí popular que fala, manda quem pode, obedece quem tem entendimento, ou quem é inteligente. Porque ele tem autoridade, e o que ele fala, preceitua. O pecado é quando a gente desobedece à vontade dele. E muitas vezes a gente entende pecado só como fazer alguma coisa errada. Então, parece que ser santo é deixar de fazer coisas erradas. Mas não é somente isso. Mais do que somente não fazer alguma coisa, porque muito tempo, até as igrejas ficaram conhecidas como aquelas que não podia fazer. Não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. Mas mais do que não poder fazer,
é fazer. É fazer a vontade de Deus. Muita gente fala, olha, eu não faço isso, eu não erro, eu não xingo, eu não mato, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não adultero. Amém? Isso é bom. Mas você tem obedecido o que Deus tem pedido para você? Você tem obedecido ou tem resistido a Deus? Como a gente pregou sobre a submissão, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que não se sujeita a Deus, ele resiste a Deus. E resistir a Deus também é pecado. E o pecado tem uma característica que ele contamina a nossa alma, contamina o nosso espírito. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida nesse sentido, para a gente não ser contaminado, porque é algo como o Covid-19, ele se transmite. Ele se transmite. O pecado contamina a si próprio e contamina aqueles que estão ao seu redor. O pecado contamina você mesmo e aqueles que estão ao seu redor. Pois bem, eu queria falar 3 coisas a respeito do pecado. 3 coisas eu quero falar com você. Biblicamente, sobre o pecado e mais ainda sobre a santidade. 3 coisas eu quero falar para vocês. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre a santidade e sobre o pecado é que aqueles que se rendem a Cristo são santos. Não é o time lá da Baixada, não. Você que se rendeu a Jesus, você se torna santo. A palavra de Deus nos fala isso. Olha só, a gente acabou de ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Então, eu e você, irmão, já fomos santificados em Cristo. Aqueles que já reconheceram a Jesus Cristo, aquele que já experimentou a respeito de Jesus Cristo, que tem fé no Filho de Deus, aquele que segue a Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, ele experimentou algo que se chama santificação. Significa que Deus purificou, perdoou o meu e o seu pecado. Nós já fomos perdoados, irmãos. Nós fomos perdoados e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a boa notícia é essa, irmão. Assim como Jesus, como Paulo fala àquela igreja, vocês são santificados. E a palavra aqui, santificados, é algo que aconteceu, que já aconteceu na minha e na sua vida. A igreja de Cristo é uma igreja santa, irmãos. Nós somos santos. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo é santo. Então a gente pode dizer o seguinte, nós não somos pecadores, a igreja de Cristo não é um grupo de pecadores querendo ser santo, porque isso a gente nunca seria. Nós somos santos que fogem, que lutam para não voltar ao pecado. Repetindo, nós não somos pecadores querendo ser santos, nós somos santos, santificados, fugindo, lutando para não voltar a ser pecadores. Foi Cristo que resgatou a gente. Foi Ele, e o mérito é dele, de que a gente fosse lavado e remido no seu sangue. Ele tirou a gente do lamaçal do pecado, nos lavou. Ele nos tirou toda a impureza que havia sobre as nossas vidas. O mérito não é nosso. Não estou dizendo que você é santo porque você fez isso, fez merecer isso. Não, irmãos. Nem você, nem eu. Isso é mérito de Cristo. Cristo nos salvou. Olha só, que no mesmo contexto daquele primeiro texto, que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no mesmo livro, capítulo 6, dos 9 ao 11, fala o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus?
Não deixem se enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Paulo falando, alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram o quê? Foram, passado, foram, velho verbo ser, foram lavados, foram santificados. Tudo no passado. Já aconteceu com essa igreja. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Senhor, do nosso Deus. Pois bem, irmão, eu e você já somos santos. Você já é santificado, eu já sou santificado. Você que crê no nome de Jesus, que você que se rendeu aos pés de Jesus, você já é santo, já foi santificado. Agora, você tem a segunda coisa que eu quero dizer para você. Nós somos santos, amém, irmãos? Já fomos lavados, já fomos remidos no sangue de Jesus. Mas o texto continua, e ele fala o seguinte: a igreja de Jesus Cristo, o versículo a gente leu, né? A igreja de Jesus Cristo que está em Corinto, aos santificados, quer dizer, aqueles que já foram lavados no sangue de Jesus, depois vírgula, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o seu nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que ele falou? Vocês são santificados, mas também são chamados para ser santos. Em outras palavras, vocês já foram lavados. Deus já tirou você lá, que a gente gosta de falar, e é uma visão correta do lamaçal do pecado, lavou, deixou limpo, colocou de pé no caminho e falou: agora vai e não volte mais. Isto é o caminho da santificação. Não é suficiente somente ser santificado. Nós temos que buscar um caminho que se chama o caminho da santificação. É um caminho que nos leva à libertação do pecado. Porque o pecado tem domínio sobre o ser humano. Ele tem domínio sobre as nossas vidas. E essa é a segunda coisa que eu quero dizer para você. Primeiro, que nós somos santificados, que isso quer dizer que nós fomos livres da condenação do pecado. Romanos 8, que fala, portanto, nenhuma condenação há daqueles que estão em Cristo Jesus, que são chamados segundo a lei do Espírito da vida, e não do pecado e da morte. Eu e você já fomos libertos da condenação do pecado. Mas a segunda coisa que eu quero dizer, que a gente acabou de ler, é que nós estamos em um processo de libertação do domínio do pecado sobre a minha e da sua vida. Louvado seja Deus, que Deus já nos libertou da condenação do pecado. Já nos lavou. Mas ainda existe em nós, Paulo fala isso, uma tendência a querer caminhar para o pecado. A querer voltar para o pecado. Isso é a natureza pecaminosa que vem desde Adão. Bendito Adão, vamos orar pelo Adão. A culpa é dele e da Eva. Inclusive a Eva só recebeu o nome de Eva depois que saiu do paraíso. Quando ela estava no paraíso ainda ela era só mulher. Homem e mulher. Mas nós ainda temos sobre nossa vida aqui na terra ainda o domínio do pecado, porque a palavra de Deus fala que o pecado escraviza. Em João 8,34 fala: em verdade, em verdade, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. O pecado nos escraviza. Ele quer dominar sobre a minha e sobre a sua vida. Mas nós temos um processo, apesar de ele não nos condenar, ele quer nos levar novamente para nos afastar, para nós entrarmos novamente naquele lamaçal de pecado. Mas a palavra de Deus nos ensina
no próprio texto que eu acabei de ler, no versículo que foi João 8,34, no João 8,31 fala o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: vocês permanecem firmes na minha palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Vos libertará do quê? Primeiro, do próprio domínio do pecado. O pecado quer nos dominar. O pecado quer reinar, quer nos conduzir, quer nos cegar para as coisas de Deus e quer nos levar para um caminho da destruição. Jesus Cristo fala também em João, no capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados, e esse processo acontece a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, que nós conhecemos a Deus, que a gente se aproxima mais, aí o próprio Espírito Santo vem nos transformando, nos revelando as nossas falhas e vem ali nos libertando do domínio desse pecado. Muitas pessoas falam: eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso beber, eu posso usar droga, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não consegue ficar sem isso, são escravos disso, né? São escravos de vícios, são escravos da prostituição, do adultério, porque mesmo quando eles não querem, eles acabam cometendo porque são dominados por isso. A palavra de Deus nos fala que Cristo nos liberta, e o caminho que a gente tem que trilhar é o caminho do conhecer a Jesus Cristo. Não conhecer intelectualmente, estudar teologicamente, historicamente a Jesus Cristo. Não, é de prática, do dia a dia. Jesus Cristo, quando ele estava próximo, já tinha morrido, ressuscitado, estava próximo a ser levado ao céu, ele falou aos seus discípulos: vão por todo mundo, fazer discípulos. Depois ele fala: ensinando-os a praticar tudo o que vos tenho dito. Ele fala da prática. Nós, como cristãos, temos que ensinar a prática do dia a dia, de como nós vamos ser libertos, porque Cristo deixou esse mandamento para nós. O discipulado, que é o método que Cristo usou e é o método que Ele deixou para a igreja dele, para os discípulos, para os apóstolos, para os discípulos e para nós, Ele fala sobre ensinar a prática, ensinar a guardar, ensinar a prática do que é ser um cristão, do que é ser discípulo de Jesus Cristo. E a gente tem que praticar isso, e através da prática, através do conhecimento prático, pessoal, aí a gente vai sendo liberto, e esse processo é um processo para a vida inteira, irmãos. É daqui até quando a gente partir para o céu. É o tempo todo, e a gente vai aprender. Primeira coisa, Deus nos liberta da condenação do pecado, Ele nos santificou. A segunda coisa, nós estamos num processo de santificação, que é uma libertação do domínio do pecado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E a terceira coisa que eu quero falar para você é que nós seremos, essa é a maior promessa que nós recebemos, nós seremos libertos da presença do pecado. Quando nós fomos levados para a glória, porque a nossa fé é que a vida não acaba aqui. Se eu partir aqui por causa de uma doença, por causa do Covid, se você está aí ouvindo e está com medo, saiba que a promessa de Cristo não termina aqui nessa terra. Nós temos uma eternidade para viver com Cristo. Nós cremos que depois desses momentos que nós vivemos aqui na terra, porque são momentos, quem viver muito vai viver 100 anos, mas perto da eternidade não representa nada, perto da história da humanidade já não representa nada, quanto mais perto da eternidade com Deus. E quando nós estivermos lá na glória com o nosso Deus, com o nosso Pai, já não haverá mais pecado.
E por isso, porque não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, porque nós fomos livres do pecado. Olha lá, em 1 Coríntios, no mesmo livro, no capítulo 15, a partir aqui do versículo 51, fala o seguinte: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu e você seremos transformados. Esse corpo aqui mortal não vai ser mais igual. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis. Significa que nós não vamos estragar. Nosso corpo, incorruptível. Nosso coração, nossa mente, também incorruptível. Não seremos corrompidos pelo pecado também. E que isto que é mortal será revestido da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte era o quê? O pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte tem poder sobre mim, sobre você, por quê? Porque existe pecado, mas lá na glória nós fomos livres disso. Então lá ele vai falar: cadê a morte, a sua força? Onde que está o seu poder? Tragada foi a morte pela vitória, e a força do pecado e a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós seremos vitoriosos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Louvado seja Deus. Nos mantenham firmes. Talvez você esteja aí ouvindo isso com medo, mas saiba que Deus tem algo maior do que essa história aqui na terra para você. Eu não sei o que pode acontecer com a sua vida, eu não sei o que pode acontecer com a minha vida daqui a 24 horas, mas aqui na terra, mas eu sei e eu creio que há uma eternidade inteira para viver com Cristo lá na glória. E liberto do pecado, liberto da destruição, da morte, das dores. A palavra de Deus fala que Deus vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. E nem o sol vai nos incomodar, não vai ter nem calor demais, não vai ter frio demais. Não sofreremos, porque fomos libertos e viveremos a eternidade com Cristo. Louvado seja Deus. E para nós encerrarmos aqui, a gente tem que ficar atento com... A gente falou sobre, e fala sobre santificação durante esse mês, tem falado, mas também o que vale a pena a gente lembrar, para a gente não brincar com o pecado. Diz que contava-se uma história de que um rei, para escolher aquele que ia conduzir a carruagem dele, fez um exame lá e pegou um candidato e falou: me passa o máximo possível, com segurança, perto desse penhasco, perto de um abismo enorme. Falou: dirige aí, passa com a carruagem o mais próximo que você puder, você se sentir seguro. Aí o cara passou a 2 metros. Aí veio o segundo, ele fez o mesmo pedido, ele passou a 1 metro. Aí veio o terceiro, ele passou quase caindo em cima, questão de centímetros. Aí veio o terceiro. E quando ele foi passar, ele passou a 100 metros distante. 100 metros. Aí o rei contratou esse último. Porque o rei não queria um cara doido que se arriscasse à toa. Às vezes a gente é assim também, com o pecado. A gente não peca, mas fica na beirinha, quase pecando, brincando com esse negócio de pecado. A gente não sabe as consequências do pecado, do que pode acontecer na minha e na sua vida. O pecado transformou um anjo de luz, um dos seres mais maravilhosos que existia da criação, querubim ungido, num assassino, num homicida, num mentiroso, num tentador, num ser
totalmente maligno, num ser mentiroso. O pecado fez isso. O pecado expulsou toda a humanidade do paraíso. O pecado amaldiçoou toda a raça humana. O pecado amaldiçoou até toda a criação, que a palavra de Deus fala que a criação espera a revelação de Deus, porque ela espera ser liberta também, porque não somente quando o homem pecou, não somente o homem foi amaldiçoado, mas toda a terra. Tudo foi amaldiçoado por causa do pecado. Irmãos, e Deus não tentou, né, de todos os modos, mas Deus enviou tantos profetas. A palavra de Deus fala desde Abel, o sacrifício de Abel que Deus aceitou, que foi agradável a Deus, não resolveu o problema do pecado. Nem Enoque andando com Deus, um homem que andava com Deus, que nem sequer experimentou a morte, não resolveu o problema do pecado. O dilúvio não resolveu o problema do pecado, mesmo sobrando só a família piedosa de Noé, um amigo de Deus que ofereceu até o próprio filho, não resolveu o problema do pecado. As leis que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai, isso não resolveu o problema do pecado. Os profetas não resolveram os problemas do pecado, apesar de profetizarem a verdade, apesar de fazerem milagres, apesar de fazerem grandes sinais. Os reis, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi não resolveu o problema do pecado. Mesmo Salomão, em toda a sua sabedoria, não resolveu o problema do pecado. Ninguém resolveu o problema do pecado. Teve que vir o próprio Deus, se encarnar aqui, se tornar um homem, sofrer a condenação injusta que sofreu, ser crucificado na cruz, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, para que ao terceiro dia se ressuscitasse, para que ele pudesse abrir um caminho para que eu e você pudéssemos ser salvos. Pecado não é brincadeira, não é algo que a gente pode brincar, não. Não podemos ficar dirigindo nossas carruagens ali na beira do penhasco, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Eu queria que você curvasse sua cabeça e meditasse um pouco nessas palavras. Eu passei um pouquinho do horário, mas que Deus venha falar ao seu coração a respeito disso. Estamos num processo de santificação, sim, vamos pecar, infelizmente sim, mas que a gente caminhe sempre na mesma direção, e que a gente não venha brincar com essas coisas. São coisas muito sérias, que custou muito caro para o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos hoje pela tua palavra, nós te agradecemos hoje pelas tuas misericórdias. Nós te agradecemos hoje, Senhor, por ter sido perdoado. Ó Pai, que o sangue de Cristo que nos redime de toda esta culpa, Senhor, está sobre nós. Ó Pai, se há alguém, Senhor, que está nos ouvindo, Pai, se sente acusado e que se sente um pecador, ó Senhor Deus, ó Pai, eu peço que o teu Espírito entre no coração dele, porque se ele está sentindo isso é porque já o teu Espírito tem falado ao coração dele. Mas que ele seja perdoado, que ele sinta também o teu amor, que ele, Senhor Deus de graça, não fique só na culpa, mas que ele possa realmente, ó Pai, se arrepender, ter uma mudança de mente, uma metanoia, Senhor, para que, ó Pai, não pelas próprias forças, Senhor, dele, não pelas nossas próprias forças, mas pelo teu Espírito, que possamos, Senhor, seguir um caminho da santificação. Lava, Senhor, aquele que está perdido, ó Pai, e nos guia, Senhor Deus, neste caminho da santificação, sabendo que iremos viver contigo, Senhor, ó Pai, uma eternidade, ó Pai, plena e livre de toda a condenação do pecado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.